Fala pessoal, beleza? Professor Marco Aurélio aqui de Física, prazer estar recebendo vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre associação de resistores, né? Vamos falar sobre o que é aí, né? a associação de resistores, não é nenhum sindicato, tá? Vamos ver o que são os resistores, o que são os circuitos elétricos e para que serve a associação de resistores, tá? Bom, se você nunca viu um resistor na sua vida, saiba que se você abrir qualquer placa eletrônica, seja de controle remoto, seja de qualquer dispositivo eletrônico, você vai encontrar essas pecinhas coloridinhas assim, né? Onde cada cor dessa representa um númerozinho. Então, isso aqui são os resistores, tá? Essas peças que tem essas fitinhas, essas cores listradas assim, tá bom? Esse daqui são os capacitores, ok? Capacitores, tá? Não são resistores. Esse daqui é o LED, né? Uma lâmpada LED. Esse daqui é uma placa CI, né? Uma outra coisa, tá? Transistores, enfim. Mas isso daqui são os resistores, ok? Isso aqui são os resistores, tá? Beleza, então é isso. Serve para que o resistor mesmo, professor? Ó, resistir, resistência, dificultar aí, né, a passagem de corrente. Às vezes você tem uma corrente muito alta e não quer queimar o circuito, então vai colocar ali resistores dimensionados, calculados com valores específicos para que haja o controle da corrente elétrica que está passando no circuito, tá bom? E nós vamos ver o que são assim as associações de resistores. Mas antes de ver, olha só, dentro desses resistores o que existe? Você tem vários tipos de resistor. Resistor de carvão, por exemplo, ó, você vai ter uma conexão metálica, dentro vai ter ali um bastão de carvão, né, granulado, e tem um envoltório isolante. O que é isso aqui? Isso aqui dificulta a passagem da corrente. Esse bastão de carvão granulado aqui vai dificultar a passagem da corrente pelo fio, né? Ou você pode ter também, ao invés de ser o carvão, um bastão de cerâmica, tá? Um bastão de cerâmica que também pode dificultar a passagem da corrente. Ou então é um filme metálico carvão também, tá? Pode ser com carvão juntamente com cerâmica. Ou então resistor metálico nicromo. O que é isso aqui, professor? Fio de nicromo enrolado em um bastão de fibra de vidro. Já é uma coisa mais sofisticada, né? Um resistor mais sofisticado. Essas cores que existem aqui no corpo do resistor indicam o seu valor, né? O verde vale 3, laranjado, se não me engano, vale 1, e o marrom vale 1, eu acho. Preto vale 0 e assim por diante. Então você vai ver, tem como calcular, ver qual que é o valor do resistor apenas olhando as cores dele, né? Porque existe um código de cores, tá? Para os eletricistas saberem qual que é o valor desse resistor. Ele olha para essas cores, olha no código de cores e vê qual que é o valor do resistor. Então o resistor é isso, pessoal, serve para impedir e dificultar a passagem de corrente. Bom, e professor, por que nós vamos estudar a bendita associação de resistores, né? Porque nós vamos começar a estudar circuitos, tá? Não adianta a gente estudar resistência, estudar tensão elétrica, porque o grande clímax, né, de estudar tudo isso é quando nós vamos olhar para um circuito, onde tudo isso vai estar ao mesmo tempo acontecendo. Tensão elétrica, resistência, potência, corrente. Então, por exemplo, você tem aqui uma pilha que tem um interruptor, que tem uma lâmpada, né? Se você pode conectar lâmpadas dessa maneira que está mostrada aqui, né? A corrente sai da pilha e percorre caminhos diferentes, ok? Então, assim, como que nós representamos isso em um circuito? Circuito é um caminho fechado, tá? Circuito é um caminho fechado pelo qual passa corrente. Você pode ter um circuito de qualquer coisa, circuito de trânsito, né? Um circuito de corrida, por exemplo, quando você tem um caminho fechado, um caminho ali que começa e termina no mesmo lugar, onde os carros ali, as motos, né, estão competindo ali a corrida, né? Então são circuitos. Da mesma forma que a corrente ela sai da pilha e percorre aí, né, um circuito, 2 circuitos, né? Enfim, são caminhos fechados que a corrente percorre, tá? E como que nós representamos, professor, isso, né? Eu vou ter que desenhar toda vez a pilha, eu vou ter que desenhar toda vez uma lâmpada ou um equipamento que está aqui no circuito, né? Como que eu represento isso? Eu não sou bom em desenho, né? Calma, tranquilo, né? Existem formas de representar um circuito padrão, que é o seguinte, olha só. Tensão elétrica, quando nós vamos representar tensão elétrica em um circuito,
basicamente é esse símbolo aqui, um tracinho menor, um tracinho maior, então isso representa a tensão elétrica, tá bom? Pilha, bateria, seja lá qual for a origem dessa tensão, esse aqui é o símbolo, e é representado pela letra U. A chave, que aqui está um interruptor, né? Já pensou desenhar um interruptor? Seria muito difícil. É mais fácil fazer uma chavinha aberta assim, simbolizando que ou a chave pode estar aberta ou fechada, né? Que é exatamente isso que o interruptor faz com o circuito, ele abre ou fecha o circuito. E os componentes que estão inseridos no circuito, como que eu represento eles? São resistências, né? Tudo que você conecta no circuito, qualquer equipamento, qualquer coisa, tem uma certa resistência, oferece uma certa resistência à passagem da corrente. Então tá aqui, eu represento as lâmpadas como sendo essas resistências. E a resistência pode ser representada tanto por um zigue-zaguezinho, né, quanto por um retângulozinho, ok? Representando aí então resistência, tá? Beleza, então a chave está aberta. Se eu fechar a chave, professor, olha só. O lado maior aqui, na nossa representação de bateria, de tensão elétrica, o lado maior é o lado positivo e o lado menor o lado negativo, tá? Beleza. A corrente se convencionou representar ela como sendo que saindo do positivo, ok? Nós sabemos que a corrente é um movimento de cargas negativas, né? Movimento de elétrons, mas se convencionou na época que se representaria a corrente saindo do lado positivo, do polo positivo das baterias, tá bom? Então tá aí, a corrente ela sai do polo positivo, representada assim, né? Passa pela resistência, pela lâmpada e retorna fechando aí o circuito, né, para a bateria. Bom, quando nós temos um circuito mais complexo, com mais de uma malha, mais de um caminho, né, a corrente vai sair daqui do lado positivo. Quando chegar aqui nesse nó, ok? Parte da corrente vai percorrer esse ramo para a resistência 1 e parte da corrente vai continuar o caminho, né, indo para as outras resistências. E aí quando chega nesse outro nó, essas correntes se encontram e retornam para a bateria, para a pilha, ok? Então é dessa maneira que nós representamos aí os circuitos elétricos. Calma, se você não entendeu, nós vamos revisitar esses conceitos muitas vezes ao longo da aula e ao longo das próximas aulas também. Bom, agora nós vamos entrar aí de fato na associação de resistores, né? Mas veja bem, pessoal, para contextualizar vocês, são dois tipos de associações, né? Em série e em paralelo. Isso vai ficar mais tranquilo de ver a partir dos slides seguintes. Você tem, por exemplo, aqui um fio conectado no polo positivo, outro negativo, de uma fonte de tensão, que é aqui a tomada. E aí, ó, tem três lâmpadas conectadas entre si e elas estão conectadas em série, tá? Elas estão conectadas uma ao lado da outra, né? O terminal de uma se encaixa no terminal da outra, né? Então você tem aí lâmpadas conectadas em série, ok? A mesma, olha só o que acontece, tá? Vou explicar esse slide aqui. A mesma corrente que sai aqui, ó, vai passar nas três lâmpadas. É a mesma corrente que passa nas três lâmpadas, ok? A mesma corrente que passa aqui na lâmpada 1 é a mesma que vai passar na lâmpada 2, que é a mesma que vai passar na lâmpada 3, tá ok? Só que essa corrente ela vai perdendo energia à medida que ela vai passando, né? A primeira lâmpada vai brilhar mais. A segunda lâmpada já não vai brilhar tanto assim. A terceira lâmpada vai brilhar bem pouco, ok? Então nós temos a V1, que é a tensão 1 na lâmpada primeira, tensão 2 na lâmpada segunda e tensão 3 na lâmpada terceira, ok? E aí essa tensão vai diminuindo, está em série, ok? E aí a corrente faz o caminho fechado e retorna para a fonte, né? Que é a tensão da fonte. Então a mesma corrente passa nos componentes do circuito, em série, tá? Quando nós temos um circuito em série, a corrente é a mesma para todos os componentes. Bom, a corrente total então vai ser igual à corrente que passa na lâmpada 1, que é igual à corrente que passa na lâmpada 2, que é igual à corrente que passa na lâmpada 3, que é igual à corrente que passa na enésima lâmpada, se tivesse aí, né? Mas como nós só temos 3, então a corrente que sai aqui da fonte é a mesma para todas elas, todas as lâmpadas. E a tensão, a fonte, a energia, né? Bom, a energia total vai ser a soma das energias que foram sendo consumidas pelas lâmpadas. Então, como nós temos aqui 3 lâmpadas, a tensão total desse circuito vai ser a tensão da lâmpada 1, mais a tensão da lâmpada 2, mais a tensão da lâmpada 3. Se somarmos todas essas tensões, teremos a tensão total, a energia total, tá bom? Beleza. Bom, como que nós representamos, professor, esse desenho aqui, né, em formato de circuito mesmo, né, de forma mais técnica,
sem precisar desenhar essas coisinhas, essas lâmpadas, essa tomada aqui, esse parafusinho, né? É dessa forma aqui, ó. Onde que tem tensão, né, vai ser representado daquela maneira que eu falei. Tem um traço maior, um traço menor. O traço maior é o lado positivo, o menor é o negativo. A corrente sai aqui do lado positivo, passa pelas três lâmpadas, ok? Faz o caminho fechado voltando, né, pelo lado negativo. E aí cada quadradinho desse é uma lâmpada, é uma resistência, R1, R2 e R3. E em cada lâmpada dessa existe uma queda de tensão, existe um consumo de energia, tá? Beleza, então é assim que nós representamos o circuito de forma mais técnica, tá bom? Bom, agora olha só, pessoal, vamos deduzir a expressão da resistência equivalente. Como assim, professor? Resistência equivalente? Você concorda que nós temos 3 resistências aqui, mas eu poderia trocar essas 3 resistências por uma só, que equivalesse a essas 3 juntas, tá? Isso que se quer fazer, então, nos próximos slides. Na primeira lei de Ohm, nós temos que URI, né? Nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, olha só, tá vendo essa expressão aqui? Onde tiver o V aí, né, que representa a tensão, poderia ser também U, né? Onde tiver o V aí, que é a tensão, vai ter então R vezes I. Tá aí. Então aqui, resistência total vezes corrente total é igual a resistência 1 vezes a corrente que passa na lâmpada 1, mais a resistência da lâmpada 2 vezes a corrente que passa na lâmpada 2, mais a resistência da lâmpada 3 que passa na corrente, vezes a corrente que passa na lâmpada 3. Então assim nós temos, né, essa soma, substituindo então o valor aqui do V pelo R vezes I, tá? Beleza. E agora, bom, como nós sabemos que a corrente, né, total, ela vai ser a mesma, né, para todos os componentes, nós podemos igualar essa corrente total aqui tirando esses subíndices, né? Porque o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3, que é igual ao I total, né? Não existe diferença entre as correntes que estão aí no circuito. Então nós vamos tirar esses subíndices, ok? E nós vamos também colocar eles em evidência, tá? Porque é o mesmo termo multiplicando vários termos. Então podemos colocar essas correntes lá no final em evidência, em parênteses aqui, multiplicando tudo isso daqui, né? O que nós fizemos? Isolamos a corrente. A corrente que estava multiplicando todos os termos, né, nós isolamos ela lá para o lado direito, né? Multiplicando, e colocamos um parênteses aqui para indicar que essa corrente está multiplicando tudo que está aqui dentro do parênteses, tá bom? E aí, ó, R1 mais R2 mais R3, né? Podemos falar que essa soma aqui toda é igual à nossa resistência total, né? A corrente I aqui podemos cancelar com essa outra corrente, então fica a resistência total é igual à soma de todas as correntes, tá? Isso que quer dizer então a resistência equivalente, né? É a resistência total. Então quando nós temos um circuito em série, nós podemos dizer que a resistência total desse circuito vai ser a soma de todas as resistências, tá? Nós podemos trocar essas 3 resistências pela soma das resistências que estão no circuito, né? Ó, ao invés de falar resistência total, nós podemos falar resistência equivalente, tá bom? Então, professor, nós podemos trocar essas 3 resistências aqui por uma resistência cujo valor seja a soma de R1 mais R2 mais R3? Exatamente, tá? Exatamente. Então é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa do que isso aqui. Exatamente. Bacana. Então quando eu tenho resistência, quando eu tenho uma associação em série, o que eu devo fazer então para saber a resistência equivalente? Somar essas resistências. Só isso. Beleza. Professor, o senhor falou que tem mais um tipo de associação aí, né? Tem mais um tipo de associação. Associação em paralelo. Bom, essa é o tipo de associação mais presente nas residências, né? Todas as lâmpadas aí são ligadas em paralelo, tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, elas vão brilhar da mesma maneira. Não vai ter diferença de brilho nas lâmpadas que estão conectadas em paralelo, tá? Porque elas vão estar conectadas nos mesmos terminais da pilha e vão estar recebendo a mesma energia, ok? Elas vão estar recebendo a mesma energia que a energia da pilha, elas estão em paralelo, tá? Quando a lâmpada está conectada dessa forma, então elas vão ter o mesmo brilho, ok? Beleza. E como que eu represento isso no circuito de forma mais técnica, professor? Igual o senhor fez aquela hora. Dessa forma, ó. Onde tem a chave aqui, nós fazemos, né, esse risquinho aqui em aberto. Aqui é a fonte, né, traço maior, traço menor. O traço maior é o positivo, o menor é o negativo.
E onde tem as lâmpadas, fazemos esse zigue-zaguezinho, né, que representa aí a resistência, tá? Então, quando você sabe que um circuito tem uma resistência, pode ser uma lâmpada, pode ser um ventilador, pode ser o que for, é uma resistência. Podemos representar com esse zigue-zaguezinho aqui. Beleza, quando eu fecho a chave, começa a passar uma corrente. A corrente sai do lado positivo, vai percorrendo, né, o circuito. Quando chega nesse nó, ela se divide. Parte vai vir para cá, para esse ramo da resistência 1, e parte vai vir para esse ramo da resistência 2. Elas vão se encontrar aqui nesse outro nó e percorrer novamente para a fonte e retomando assim o ciclo novamente, tá? Beleza, por isso que se chama circuito. Nós sabemos que a tensão, a mesma tensão a qual está submetida a resistência 1, vai ser a tensão que vai estar submetida à resistência 2. Então a tensão agora vai ser a mesma para os componentes do circuito que estão associados em paralelo, tá bom? Diferente lá do em série, né? Quando está em série, a tensão é a soma. Aqui em paralelo, a tensão ela é igual, tá? E a corrente? A corrente que passa, né, a corrente total, ela vai se dividir em corrente 1 e corrente 2, ok? Então nós sabemos que a corrente total, nesse exemplo, vai ser a soma da corrente 1 mais a corrente 2, porque quando ela chega nesse nó, quando a corrente sai do positivo e chega nesse nó, ela se divide em corrente 1 e em corrente 2. Então, para você saber qual é a corrente total, basta somar a corrente que está passando aqui nesse primeiro ramo, nessa primeira resistência, com a corrente que está passando nesse segundo ramo, né, nessa segunda resistência aqui, beleza? Quando você soma essas correntes, você tem a corrente total, que é o que está representado nessa fórmula aqui da soma das correntes, tá? Bom, novamente, pessoal, como na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, vamos isolar aqui a corrente para poder calcular qual que vai ser a resistência equivalente que nós podemos trocar, né, no caso de associação de resistências em paralelo. Beleza, vamos pegar então o R que está aqui e passar para o outro lado dividindo, né? Beleza, tá aí, ó. O R estava multiplicando a corrente, tá? Passou para o outro lado dividindo. E agora nós vamos substituir tudo que é corrente aqui por tensão dividido por R. Vamos lá, aí. Então onde tinha aqui corrente, substituímos por tensão dividido por R. Como aqui era tensão, corrente total, então fica tensão total dividido por R total, que é a nossa resistência equivalente, é igual a tensão 1 dividido por R1, né? Essa tensão 1 é a tensão que está aqui no resistor 1, dividido por R1, que é o valor da resistência 1, mais tensão 2, que é a tensão que está aqui na resistência 2, dividido pelo valor da resistência 2. Nós sabemos, né, pessoal, que em uma associação em paralelo, as tensões são iguais. Então, a tensão 1 é igual à tensão 2. Podemos tirar esses subíndices daqui, né? Que é igual também à tensão total da bateria. Podemos tirar. Isolando aí, né, a tensão, fazendo aí ela ficar em evidência e cancelando as tensões na equação, nós temos que 1 dividido por resistência total, ou resistência equivalente, é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Fazendo multiplicação cruzada aqui dentro desse colchete, né, nós temos que 1 dividido por resistência total é igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Como nós temos 1 dividido por RT, né, o inverso, nós temos o que? Fazendo multiplicação cruzada aqui, resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa é a fórmula que você deve guardar no final das contas, ok? Então tá aí, você pode trocar essas duas resistências do circuito, tirar elas do circuito e colocar uma cujo valor seja R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? O efeito vai ser o mesmo, ok? Vai ser o mesmo, não tem diferença fisicamente entre essa configuração de circuito e essa configuração aqui de circuito, ok? Então, a associação de resistores permite você saber a resistência equivalente, tá? E nós vimos como que é o cálculo para isso. Bom, a associação em paralelo e em série, elas são meio que contrárias. Se para associação, deixa eu voltar aqui uns slides. Se para a associação em série você tem a seguinte configuração, né, dos valores de tensão e corrente, deixa eu mostrar aqui. Nós temos que a corrente vai ser a mesma para todos os resistores, né, e a tensão vai ser a soma, a tensão total vai ser a soma das tensões. Em paralelo é o contrário, tá bom? Em paralelo, a tensão vai ser a mesma para todos os componentes e a corrente que vai ser a soma, tá bom? Então, se você memorizar um, o outro, por consequência, você vai ter memorizado também, porque é apenas o inverso, tá?
Pessoal, é isso aí, né, para a nossa aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos aprender a como operar aí, né, fazer resistência equivalente para circuitos mais complexos, como esses que vocês estão vendo aqui no slide, né? Tem circuitos bem mais complexos do que nós trabalhamos hoje. O que nós trabalhamos hoje é apenas para dar exemplo, apenas para demonstrar as fórmulas, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.